Parte à vontade, Eduardo. Vamos lá, só para ficar registrado no vídeo aí, o pessoal vai assistir depois. A gente vai fazer uma demonstração explicativa aqui sobre um framework desenvolvido em WebDev, que utiliza como base a metodologia do MVP, né, que é a separação de camadas de Model, View e Presentation, onde a gente desenvolve uma camada que centraliza as regras de negócio do cliente e consegue facilitar a manutenção do projeto. De uma maneira geral, em linhas gerais, seria isso. Então, Matos, basicamente, hoje no nosso framework, eu preciso, para funcionar essa lógica aí da camada de negócios, né, fazendo acesso ao banco, recuperando as informações pelos selects padronizados, mandando isso para a tela, recuperando esses dados e gravando, eu preciso basicamente desses dois componentes aqui, que é o System Core e o Business Core. Os outros componentes são coisas adicionais que não vem ao caso agora. Então, no System Core eu tenho algumas classes padrões. Eduardo, só para lembrar que você ainda não partilhou a tela. Ah, desculpa. Consegue ver meu WebDev agora? Consegues ver meu WebDev agora? Agora estou vendo perfeitamente. Ok. Então, como eu ia falando, basicamente, a gente tem dois componentes dentro desse projeto que fazem essa lógica da MVP funcionar, que é esse componente chamado System Core, que são bibliotecas globais de aplicação. Essa biblioteca foi aproveitada de um exemplo do WX Live, né? Já tem algumas customizações que a gente fez para o projeto. Então, ela contém mais ou menos classes básicas, classes de log, classe que gerencia mensagens que vão para o usuário, funções customizadas e uma classe principal que gerencia a aplicação de maneira geral, né? Conexão com o banco, tratamento de alguns erros, etc. Então, isso aqui seria o core central da aplicação. E a camada Business Core, que seria a camada de gerenciamento de negócio, ela contém algumas classes auxiliares também, mas a classe principal, Matos, seria essa BO Record, que quem faz tudo o leve e trás dos dados. Tá? Dentro da BO Record, a gente tem vários métodos, né? Métodos, por exemplo, para adicionar registro, copiar, fazer adição, capturar linhas do banco, carregar linhas das tabelas para a memória, algumas funções de novo para trabalhar com loops, e mais algumas outras funções aqui. A função de validação é bastante usada isso aqui, para validar se os dados que estão vindo da tela, elas estão de acordo com as regras de negócio da aplicação, enfim, uma série de funções padronizadas aqui, de interfaces, que fazem o leve e trás de informações do banco para a tela, da tela para o banco. Desculpa. Basicamente, é isso aqui que você precisa para funcionar a aplicação, tá? Esses dois carinhas aqui. Aqui em cima, temos as classes de negócio, né, que eu chamo as classes de negócio. Nesse caso aqui, nada mais são do que o mapeamento das tabelas, né, das tabelas do banco. Essas classes aqui, elas herdam justamente aquela BO Record que eu te mostrei lá. Tá? Tem algumas padronizações que a gente fez para conseguir trabalhar, como, por exemplo, cada classe dessa BO, que a gente chama de BO, que é Business Object, né, objeto do negócio, ela possui essa estrutura padrão, chamada ST-Role, onde eu defino a mesma estrutura que eu tenho lá na minha tabela, na minha análise. Inclusive, isso aqui, ele é montado dessa forma aqui, ó. Eu vou na análise aqui do lado, seleciono os campos da minha tabela, clico e arrasto. E aí ele já me monta isso aqui de acordo com a estrutura que eu defini no banco de dados. O que é que para si são colunas virtuais? Essas aqui de baixo. São colunas adicionais que você precisa para essa classe, não é? Isso, o que acontece? Essas colunas... Colunas, quer dizer, membros da classe que você precisa. Isso.
Essas variáveis que eu tenho aqui, ela tem um método que está ligado diretamente à minha estrutura aqui no banco, né? Ela sempre é igual. Porém, tem tabelas que a gente precisa fazer joins, né? Buscar um dado, a descrição está em outra tabela, por exemplo. Então, pela nossa padronização, quando eu preciso capturar o dado de uma outra tabela, uma coluna aqui, que eu deixo de proporção métrica para mim saber que ela é uma coluna virtual. Ou seja, Muito bem. uma coluna que está naquela classe, mas que não necessariamente pertence àquela tabela que representa a classe. Tá? Perfeito. Na prática, eu preciso ajustar o select que vai no banco e recupera essas tabelas. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma classe mais simples aqui. Por exemplo, vou pegar essa BO SWOT aqui, uma tabela lá no meu banco. Veja que nessa BO SWOT eu não tenho, aí até tenho. Deixa eu pegar uma outra aqui para ver se eu não tenho. Eu acho que deixa eu ver. Eu acho que todos vão estar nessa estrutura. Todos vão estar com essa estrutura. Deixa eu ver essa aqui. Veja só, todas as minhas classes elas estão com esse método select_query implementado. O que é que esse método faz? Ele retorna qual é o select que eu vou disparar no banco para trazer os meus dados. Se eu tiver uma tabela simples e eu não tiver nenhuma coluna virtual lá em cima, eu não preciso nem declarar esse método aqui na classe filha, tá? Porque lá na classe pai, no BO Record, deixa eu ver aqui onde é que está na propriedade. Select query. Cadê você? Tá aqui, select. Na minha classe pai, eu já tenho um método padrão que monta um select para mim, baseado no select padrão, que é select, aqui eu trago os campos da tabela, tá? E o nome da tabela, ou seja, select asterisco aqui from TB período, TB pessoas. Ok. Então, se eu tenho um select simples, eu nem preciso substituir isso na classe filha. Muito Né? bem. A classe pai já me faz esse trabalho. Porém, geralmente, eu preciso carregar os dados de uma tabela, mas que também tem dados que vêm de outras tabelas vinculadas. Quer dizer, é quando a gente passa por uma camada já mais complexa do ponto de vista da tela ou da página, não é? Quando... Isso. Geralmente, por exemplo, tabela de pesquisa. Deixa eu mostrar uma tabela de pesquisa. Deixa eu logar aqui no meu sistema. Esse sistema que eu estou mostrando para você lá é esse que eu estou acessando agora. É o Avança Score, é um sistema para planejamento estratégico de empresas. Por exemplo, aqui na minha tabela de pessoas, deixa eu ver se eu acho uma tabela que tem um energia. Eu acho que não vou ter. Simplificados. Mas digamos que nessa tabela aqui, eu precisasse fazer uma consulta e exibir uma coluna que está em uma outra tabela, né, que está com um inner join. Então, aqui na minha classe, eu vou declarar uma coluna virtual, tá? E organizar um select, como eu tenho esse aqui abaixo. Perfeito. Select, na tabela principal, e eu faço alguns inner joins com outras tabelas do meu banco. Eu disponibilizo aquelas colunas virtuais, essas colunas virtuais aqui em cima, elas têm que estar carregadas aqui no meu select. Por padrão, todo o select ele traz sempre o nome da tabela primeiro e depois o nome. Tá? Por padrão. Por padrão. É importante isso, um padrão. Okay. Porque, às vezes, para facilitar a questão dos inner joins, né, e referenciar uma coluna, às vezes você tem duas colunas com o mesmo nome, só que de tabelas diferentes. Claro. Então, não utilizar um alias para não complicar, faz assim, padronizou assim. Perfeito. Isso, exatamente. Então, sempre está o nome da tabela mais o nome do campo. E aí não dá conflito nos selects. Então, aqui eu sempre faço o select, trago esse selected files aqui, todos os campos dessa tabela. Isso aqui é um método padronizado na classe Py, que consegue varrer a estrutura da tabela e já pegar todos os campos que tem nela, e já traz aqui dentro os campos que tem naquela estrutura atual.
Se eu modificar a análise, automaticamente essa variável aqui ela é atualizada também com os campos novos. Então, você está colocando manual. E depois eu trago as colunas que são dos inner joins, ou dos left joins, vai depender da minha lógica do negócio. Estou curioso para ver onde é que você coloca o where. Vamos chegar lá. Ok. Veja só, por que eu usei esse padrão aqui, de sempre colocar tb, ponto name, faz esse select dessa forma? Porque se eu precisar alterar algum nome de tabela ou algum nome de campo lá na minha análise, automaticamente o Dev vai sinalizar para mim aqui que o nome trocou, tá? Eu precisei fazer uma alteração quando a gente foi instalar esse sistema na base Oracle, relativo a alguns nomes de tabelas que estavam muito grandes. E quando o dev gerava o script de tabela, o nome dos índices ficava com mais de 30 caracteres. Então, a gente teve que reduzir o nome das tabelas para 20 caracteres, deixando espaço de mais 10 para que o dev conseguisse montar o script com os índices em 30. Então, quando eu alterei essas tabelas, foi na faixa de umas 10 tabelas, eu fiz a alteração na análise, o próprio dev já identificou e sugeriu a alteração no código. Sim. Então, onde tinha o nome de tabela, ele já saiu alterando. Eu não tive que trocar nenhum nome de tabela. Ele já conseguiu identificar e trocou tudo automático. Então, todas as queries funcionaram perfeitamente, inclusive para outros bancos. No máximo, eu tive que mudar uma chave primária de alguma tabela que tive que ser também. E aí eu tive que vir no código alterar, mas aí como mudou na análise, automaticamente ele já não identificou aqui e já sinalizou como um erro. Então fez mais para eu rastrear e fazer as alterações. Por isso que a gente montou nesse padrão aqui. Entendido? Sim, estou percebendo que o facto de você utilizar o nome das tabelas e as colunas que estão na análise, sem estar entre aspas nem nada disso, não é? Quer dizer, sem estarem fechadas entre aspas, elas estão aí a verde, o que significa que o runtime, melhor dizendo, o runtime, o editor de código, está reconhecendo essa entidade, ou essas entidades, a tabela, a coluna. É por causa disso que a alteração na análise provoca, no bom sentido, a atualização desse código. É por causa disso. Você utiliza desta forma, padronizou assim, deixou disponível no editor de código o nome das tabelas e também das colunas. Se você tivesse feito o seu comando SQL dentro de uma string só com aspas, isso nunca acontecia. Exatamente. Tem muita essa preocupação com a manutenção. Opa, boa noite, Randolfo. A gente tem sempre essa preocupação com a manutenção do código, né? Então, situações aqueles que a gente sabe que acontece muito, que é trocar nome de tabela, trocar nome de campo, a gente tenta automatizar o máximo, para que caso ocorra essa alteração, que a gente só altere uma vez de análise e isso seja refletido já no código, ou pelo menos ele sinalize para a gente que, ó, isso aqui está errado, tem que ser alterado. Então, temos essa padronização para o select das tabelas. Tá? A gente conseguiu um nível de customização bem bacana dessa forma. Estamos estudando a possibilidade de conseguir adicionar as consultas do próprio Dev, né, as queries do Dev, nessa estrutura aqui. Hoje a gente não está utilizando, mas percebemos que em alguns momentos pode ser interessante utilizar uma query customizada aqui e fazer com que essa query ela seja lida dentro dessa lógica de BO, seja executada e seja recuperada. Né? Temos isso para implementar mais na frente. Hoje, talvez em alguns momentos, mas eu pessoalmente não sou muito apologista das queries nativas do próprio editor de queries do WinDev, do WebDev, mas eu entendo, em alguns cenários mais simples, pois por que não utilizar? Não tenho nada contra. Mas se alguém me dissesse que era só queries construídas daquele lado, eu já não estaria tanto de acordo, né?
quando digo daquele lado, é do lado do editor de código, do editor de queries do Endev. Isso, exatamente. Então, dando sequência aqui, se eu terminar de falar das propriedades da classe, a gente tem algumas padronizações aqui, que são necessárias para fazer funcionar, fazer linkagem com as páginas. Então, por exemplo, como a gente cria uma estrutura aqui, customizada com a estrutura da tabela dentro da classe, a gente precisa referenciar isso como um objeto, para que lá no momento da página eu consiga fazer a linkagem dessa estrutura para o objeto que tem memória da classe. Então, nós temos algumas padronizações, por exemplo, o objeto role, e no código, se eu chamar esse role, ponto, o nome do campo, ele me retorna o objeto que está em memória atualmente. Temos também o objeto roles, que armazena a lista de registros que foram carregados na tabela, ou seja, ele faz um select para carregar todas as empresas. Ele vai lá no banco, faz a consulta, o select que eu tenho aqui na quebra, ou no select padrão, e carrega esses resultados da tabela nessa variável roles, que está em memória dentro do objeto do BO. E qualquer manutenção, qualquer utilização dessas linhas eu faço através dessa variável roles ou da variável role, né, que está em memória. Outras propriedades que a gente precisa aqui, mais para identificação, essa table name, para saber qual é a tabela que esse BO está referenciando, qual é a chave primária desse BO, fazer selects de get by ID, ou deleções, etc. Tem uma outra propriedade que a gente utiliza aqui, nessa tabela de pesquisa, essa tabela de pesquisa, que é uma tabela customizada, ela necessita desse objeto aqui, que é o feedback files, para saber quais são os campos da minha tabela que eu estou disponibilizando para o usuário fazer as consultas lá em tela. Aí tem uma página que lê essa propriedade e sabe quais são os campos que ele tem que enviar para a página, para que o usuário faça a pesquisa. Também fazer o tratamento quando esses dados voltam, para saber como é que vai buscar isso no banco. Essa transaction tables aqui, o que é isso? Às vezes eu tenho uma tabela que eu gravo informações e que também dispara informações em outras tabelas. Como eu controlo hoje as inclusões ou qualquer manutenção que eu faço dos dados do banco através de transações, eu preciso informar para a dev quais são as tabelas que estão participando daquela transação naquele momento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, de uma empresa, quando eu estou salvando a empresa, em algum momento do código aqui, eu faço o processamento em outras tabelas, tabela de medida, tabela de faixa com performance, etc. Então, essa transaction table, todas as tabelas que vão participar da transação com esse BO. Se tem uma operação de gravação ou de inclusão for disparada nesse BO, ele vai envolver todas essas tabelas aqui na transação. Caso ocorra algum erro e eu faça um rollback, ele vai conseguir fazer um rollback também em todas as tabelas relacionadas. Se eu não fizer dessa forma, corre risco de ter uma operação incompleta na metade. Deu para entender aí o conceito da Transaction Tables? Perfeitamente. Aqui abaixo tem alguns métodos customizados, por exemplo, getRoot é um método customizado onde eu carrego os dados através de uma chave que é passada pela página. Tá? Na verdade, esse método aqui, ele apenas encapsula a montagem do filtro ou do UL e chama o método padrão getRoles, que está lá na minha classe Py. GetRoles, que está na minha classe Py. Tá? Lembra que você me perguntou como é que eu implemento o L? Já estou vendo. É aqui. O que é que eu fiz para facilitar e padronizar a inclusão? A gente poderia simplesmente ter montado uma expressão L. Passar isso de string. Desta forma aqui. Deixa eu liberar para mim. Mas não seria tão abrangente e tão como é que eu ia dizer? Não chegaria tão longe, ficaria sempre restritivo.
poderia passar simplesmente essa string para o meu select e ele vai funcionar. Só que ele pensou manutenção, questões de padronização, claro. questão de erro de digitação também. Você poderia errar a digitação, passar o parâmetro errado. Então, o que é que nós pensamos? Vamos criar um objeto, chamado filter, e nesse objeto eu vou adicionando parâmetros, aqui nesse caso, qual é a tabela, qual é o nome do campo dessa tabela e qual é o valor que eu quero passar como filtro. Ok. Então, eu faço o meu filtro adicionando esses parâmetros e lá dentro dessa minha rotina getRows, que está dentro do meu pipe, né, o meu record, eu executo aqui um método chamado string dessa classe filter. Vou comentar um pouquinho dela aqui. Não vou explicar porque ela é bem complexa, mas pelo menos para a gente entender o conceito. Quando eu chamo esse string, ele realiza um loop, uma lista que contém todos os filtros que eu passei, né, que eu criei, e ele monta para mim o L, fazendo uma distinção de acordo com o tipo do campo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um filtro para um campo tipo texto, baixar, ele vai me montar o L colocando as simples. Aspas simples, exato. Se eu estou fazendo um filtro com um campo que é numérico, ele não bota aspas, ele coloca só o valor numérico. Né? Se eu estou fazendo um filtro com um campo que é numérico ocorrência, ele troca lá, se vier vírgula, ele bota ponto. Se for date time, ele implementa um formato de data. Nesse projeto aqui está desatualizado, tá? Por isso que está esse erro, essa geração de erro aqui. O pessoal ainda não baixou ainda a última atualização, mas ele já formata aqui para o formato de data de acordo com o banco de dados que você está trabalhando, né? Porque se você está trabalhando com SQL, ele tem um formato, mas SQL tem outro, o Oracle tem outro. Isso. E assim, se for booleano também, ele faz aqui a troca, o valor que você está passando no filtro de acordo com o tipo de dados, faz a montagem da expressão do R. Tá? Basicamente é isso que a classe faz. Ela padroniza a interface para você entrar com ele vai adicionando o AND ou o OR de acordo com as chamadas que você faz a esse método, né? Exatamente. Por padrão, se eu passar só os filtros aqui, um abaixo do outro, aqui, por exemplo, se eu passar vários filtros um abaixo do outro, o padrão ele vai entender como um AND. Se eu não quero um AND, isso aqui tem que ser um OR. Então eu continuo aqui, ó, tem uma série de outros padrões. Eu vou informando, por exemplo, qual é a exceção? Qual é o operador web que eu vou usar? Estou usando igual, maior, igual, diferente, estou usando um like. Qual é o joiner que eu chamo aqui? É um AND ou um OR? No caso de algumas queries que são customizadas, eu posso passar o meio para a tabela, está no select, e ainda passar simples. Na verdade, seriam os parênteses. Às vezes tem filtros que eu preciso utilizar os parênteses para separar a lógica de AND e OR, senão me dá um resultado que não era esperado. Certo. Tudo isso a gente previu aqui nesse filtro. Consigo montar bem bacana esse filtro e a classe lá encapsula a montagem da expressão L como tem que ir para o banco. Se eu precisar fazer uma manutenção no filtro, também é bacana porque eu só vou ter que fazer uma manutenção aqui no SQL L. Imagina que você tem aí uma aplicação multibanco e existe uma diferença na forma de passar o L. E você teria que escrever um L para o SQL, um L para o MySQL, outro para o Oracle. Ia dar um trabalho danado. Né? Claro. E a gente conseguiu centralizar e tratar essas questões de multibanco tudo no único local. Entendido até aí? Até aqui entendido. Ok. Passando mais aqui abaixo, na classe empresa ainda, tem um outro método chamado validate, que é onde eu faço a validação dos dados que foram digitados na página. Lá na página, eu basicamente faço um page to source, o WebDev ou o InDev pega o conteúdo que estava na página, na janela, joga em memória desse meu objeto, certo. E eu executo esse método validate, onde eu vou checar se os campos que são necessários estão preenchidos. Nesse caso aqui, eu tenho algumas funções de validação que são já normalizadas. Essa minha classe ela tem várias funções de validação, como, por exemplo, check CPF, date,
checar se um campo está vazio, checar se já existe essa descrição ou o valor desse campo em outro registro da tabela. Às vezes é bom você validar, por exemplo, um cadastro de cidades. O cara cadastrou 2 cidades com o mesmo nome. O sistema, a priori, vai deixar porque são IDs diferentes, mas o nome é igual. Então, eu posso chamar esse check exists e checar se aquele nome já tem uma interface padronizada para fazer isso para mim. Eu não precisar estar escrevendo uma query completa, uma estrutura de query, sem que eu precisar checar se um valor já existe no banco. E outras funções de validação aqui, checar se uma data está ok, se o tempo está ok, checar se o campo está zerado, está informado o valor, ou seja, tem várias funções de validação já padronizadas, que eu chamo aqui no meu validate, passo esse objeto de message list, que é um objeto que vai retornar lá para a minha página todas as mensagens de validação, de erros ou de informação que eu gerei aqui na minha camada de negócio, e aqui eu passo algumas informações que são padrões numéricos, por exemplo, qual é o caption do campo, nesse caso aqui específico, qual é o caption, a descrição do campo que eu estou validando para que a função monte a mensagem, aquela mensagem que aparece como tinha lá, descrição da cidade não pode ser vazio, eu faço isso através aqui do caption, ou seja, o que eu colocar na análise como descrição do campo, essa rotina já vai me montar a mensagem obedecendo essa descrição. Se eu modificar na análise, automaticamente as mensagens também são modificadas em tela. Tá? Aqui, ó, no role empresa, eu estou chamando o meu objeto role, que contém a linha atual que está sendo trabalhada, e os campos que pertencem a ela. Então, eu consigo checar por aqui se o nome da empresa que foi passada lá na tabela, na página, foi preenchido. Tá? E por aí vai, e outras validações. Eu posso também fazer rotinas customizadas de validação aqui. Se role.missão for igual a vazio, a DD message, eu posso ter a liberdade de customizar outras validações que sejam necessárias aqui no BO. Eu fico amarrado a essas funções aqui. Posso utilizar qualquer lógica, desde que eu retorne a mensagem de erro dentro desse objeto message list. Tá? Ok, Márcio? Ok, estou acompanhando. Beleza. O resto do pessoal aí também está acompanhando. Se quiserem perguntar, tá? Fiquem à vontade. O jeito está tranquilo aí, né? Esse outro método que tem aqui embaixo, que é o Save After, ele é uma rotina que é executada após a gravação do registro no banco, porém ainda dentro da mesma transação. Como assim? Em alguns casos, eu gravo um registro e preciso disparar a gravação ou alteração, inclusão de registros em outras tabelas. Tá? Nós implementamos essa necessidade aqui, que o pessoal do GAS lá conhece como processos definidos ou como lançamentos, através dessas rotinas de Save After. Eu tenho outras rotinas aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem o Save After, tem o Save Before, tem o Save After Commit, que ou seja, é uma ação que ele dispara depois que eu comitei a transação no banco. Assim também como eu tenho essas mesmas rotinas para outras operações com registro, por exemplo. Quando eu vou adicionar, eu posso disparar uma ação antes de adicionar o registro e depois de adicionar o registro em memória. Quando eu vou fazer uma edição no registro, eu também posso ter ações antes de iniciar a edição e depois de iniciar a edição. Mesma coisa para remover. Eu vou remover um registro. Antes de remover o registro pai, eu vá no banco, ou os registros filhos, ou faça algum processamento com o registro filho que é necessário. Ou seja, a gente já tratou essas situações que são corriqueiras aqui de registros através dessas rotinas. Tá? Nesse caso, o que é que ele faz? Esse BO aqui eu estou inserindo uma nova empresa no banco de dados. Quando eu ensino uma nova empresa, essa empresa ela tem algumas definições padrões. Então, quando eu faço a gravação dela no banco, eu disparo aqui rotinas para gravar registros na tabela de medidas, ou seja, eu vou gravar uma medida padrão para essa empresa, eu disparo uma outra rotina para gravar uma faixa de performance padrão, eu crio causas de grupo padrão, ou seja, eu crio vários registros relacionados aqui na mesma operação de save. É automático. Salvei uma empresa, ele vai fazer esse processamento aqui. Tá? É parte do meu código. Eu posso ter 10 páginas
que fazem manutenção na tabela de empresas. Se eu usar a interface BO empresa para fazer isso, a lógica de negócio vai ser respeitada sempre. Tá? Isso que é o bacana de utilizar essa metodologia de MVP, de separação em camadas, que você centraliza a regra tudo no único local e todas as chamadas para aquela tabela que está no banco, ela passa obrigatoriamente por aqui. Então você tem a certeza que tudo vai sair como tem que ser sempre. Entendido aí, Marcos? Entendido. E aí tem algumas padronizações aqui que a gente utiliza, e acho que não vem ao caso agora entrar em detalhes, tá? O importante é saber o seguinte, isso aqui ocorre no momento que eu estou gravando e dentro da mesma transação, ou seja, se durante um desses processamentos ocorrer alguma coisa errada, a minha função de gravação ela vai conseguir dar um rollback no banco e desfazer tudo. Tá? Ou seja, eu não vou ficar com acessos pela metade, registros mal inseridos. Tá? Isso é muito importante, eu já tenho visto muitos sistemas que não têm essa preocupação. Claro, sim, sim. Também eu, muitos mesmo. E hoje não dá para deixar isso para trás, não. Exato. Uma coisa interessante que a gente implementou também nessa classe, Matos, é o estado do BO, por exemplo. Aqui eu consigo identificar se eu estou no estado de adição de registro, se eu estou no estado de edição, ou se ele está em estado transferido, nem estou editando, nem estou adicionando, estou apenas consultando ele, visualizando. E através desses estados a gente consegue definir, por exemplo, essa regra que eu tenho aqui, ela só deve ser feita quando eu estiver adicionando. Quando eu estiver editando, eu não preciso gravar, porque isso já foi feito da primeira vez. Né? Não estou vendo nenhuma, pelo menos por enquanto, ou não me dei conta, de nenhuma instrução, nenhuma função, melhor dizendo, de DW Language começadas por H, nomeadamente o HEAD, o HModify. Vamos lá. Veja só, no momento que eu faço a alteração do meu BO, eu faço a chamada para o método save. Né? Certo. Esse método save está lá dentro da minha classe BO Record, que é a classe pai. Certo. Ele vai iniciar aqui algumas rotinas, como validate, vai chamar as rotinas padronizadas de antes de salvar, etc. E tal. E depois que ele passa nessas rotinas padronizadas, é que ele vai começar a fazer a lógica para a gravação no banco, efetivamente, e aí que ele começa a usar os Hs. Né? Okay. Então, eu imaginava que estivesse no BO Record, por toda a lógica que estou, já tinha visto há algum tempo atrás e que estou agora a ver com mais pormenor, porque o Eduardo evoluiu muito isso relativamente àquilo que tinha há uns tempos atrás, evoluiu bastante. O H read seek first não perde perante um select, o HEAD não perde para um insert, ou seja, você não tem na prática nenhum constrangimento com o HEAD nem com o HModify. Para MySQL, para a hora, portanto, ou seja, o acesso nativo, por exemplo, se você implementar um sistema para MySQL ou PostgreSQL, você utiliza o acesso nativo, é assim, Eduardo? Sim, sim. Porque é o acesso nativo que se encarrega de interpretar essas funções de DW Language e convertê-las para formato SQL do próprio banco com que se está a trabalhar. Exatamente. A gente faz, se teve um parâmetro que a gente teve que mudar, que estava dando muitos conflitos às vezes, é na hora do select. Se você não especificar, o WebDev ele pega o teu select e ele tenta fazer um tratamento, uma conversão. E em alguns momentos a gente percebeu que algumas funções customizadas específicas do banco, ele não tratava corretamente da barreira na query. Okay. Percebeu isso através de um profiler, algo do género, né? Ou seja, viu do lado do banco o que é que chegava ao banco
enviado pelo cliente, né? Isso. Você executava a query aqui, ele dava erro. Você pegava a query, que é montada aqui em cima, vai lá no banco, colocava e ele executava. Da mesma normal. Então a gente percebeu que em alguns momentos o WebDev é como se a camada por trás fizesse um tratamento e alguma coisa fosse errada para o banco. Então o que é que a gente fez? E isso acontece. Ou seja, acontece realmente por trás e existir esse tratamento, não é? Isso. E o Eduardo conseguiu ultrapassar isso. Nós conseguimos, a gente setou como padrão que toda a query ela iria ser enviada para o banco sem correção. Okay. Tudo bem. Okay. Correto. Sim. Então, aí nós Esse assumimos a responsabilidade de tratar todas as queries dependendo do tipo de banco. Certo. Okay. Já não está mais na mão do WebDev. Aí a gente tinha que saber o que estava fazendo. Para facilitar essas especificações de cada banco, nós criamos aqui dentro de uma das classes da Business Core alguns métodos que eu chamo aqui de SQL, por exemplo. SQL Cast, Concat, GetDate, SNU, Monf, que nada mais é do que uma rotina que analisa o tipo do banco e formata a instrução SQL de acordo com o banco de dados. Perfeito. E aí, para a query centralizada, o formato correto para aquele tipo. E aí, quando executado, ele não vai dar erro. Eduardo. Perfeito, Eduardo. Vou passar outro link aí para cair assim. Tá bom. Okay, tudo bem.